E aí, galera? Imaginem um lugar. Um lugar onde a água ruge com uma força bruta. Ela despenca de uma altura que te tira o fôlego. Bum! Mais de 150 metros de queda livre. É o Salto do Tequendama, perto de Bogotá, na Colômbia. Não é só uma cachoeira para tirar foto, não. Não. Tem algo mais. Algo que te prende. Dá um medinho, mas te puxa. Cheio de mistério. Segredos em cada gota e em cada pedra. Parece filme de terror. Quase sempre uma neblina densa, como se estivesse fumando. A neblina cobre tudo. Um toque fantasmagórico. Parece que algo pode sair da névoa. O barulho da água é ensurdecedor. Um rugido constante que não te deixa pensar. Ele te envolve e te isola do mundo. Se você for sozinho, sente que o salto está falando com você. Contando histórias. Histórias antigas. Histórias trágicas. É uma sensação muito estranha. E tem o cheiro. Ai, meu Deus, não é cheiro de flores. Um cheiro forte. De umidade. De terra molhada. Alguns dizem que tem cheiro de tristeza. De anos e anos de histórias acumuladas. Caminhar por ali é entrar em outro mundo. Árvores velhas, retorcidas. Parecem braços tentando te agarrar. Uma energia muito pesada no ar. Não é à toa que contam histórias de fantasmas, feito para lendas. Muita gente visita. Alguns pela beleza, outros vão pela emoção. É um lugar que te marca. Depois que você conhece, nunca mais esquece. Nunca. Antes da chegada dos espanhóis, antes de toda essa modernidade, o povo muisca vivia por aqui. Eles eram um povo indígena com uma cultura incrível. Para eles, este lugar era super sagrado. Eles tinham uma história muito legal para explicar como a cachoeira se formou. Não foi geologia nem nada disso. Foi magia. Foi um deus, Bochica. Bochica era um ancião com uma longa barba branca. Ele veio para ensiná-los a tecer, para ensiná-los a cultivar, para ensiná-los a serem boas pessoas. Ele era o professor deles, o guia. A savana de Bogotá estava completamente alagada. Tudo debaixo d'água. As pessoas estavam desesperadas. Não tinham onde morar. Não tinham o que comer. Eles oraram aos seus deuses, mas nada aconteceu. Eles se lembraram de Bochica e pediram ajuda. Bochica ouviu as súplicas deles. Ele voltou montado em um arco-íris. Viu o desastre. Decidiu agir. Com seu cajado dourado, ele se postou em frente às montanhas. O povo o observava com admiração. Ele ergueu seu cajado. Ele golpeou as rochas. As pedras se partiram em duas. Uma enorme fenda se abriu. A água começou a jorrar. Saiu com uma força incrível. Formou a cachoeira impressionante. Foi assim que as cataratas de Tequendama nasceram, segundo os muiscas. Foi um presente de Bochica para salvá-los. Para os muiscas, não era um lugar de morte. Muito pelo contrário, era um símbolo de vida, de renovação, prova do poder e da bondade de seus deuses, um lugar sagrado para agradecer. O rugido da água não era terror, era a voz de Bochica protegendo-os. Essa lenda é a primeira peça do mistério das cataratas. Mas nem todas as lendas são tão bonitas quanto a de Bochica. Que nada! Existem outras muito mais tristes, mais sombrias. Histórias de arrepiar qualquer um. Uma das mais famosas é sobre dois amantes indígenas. Um amor proibido, digno de novela das 8. Eles eram de tribos inimigas. Ou ela era uma princesa. Ou ele um guerreiro simples. As famílias e tribos deles eram contra. Mas eles se amavam loucamente. Não podiam viver um sem o outro. Desesperados, sem saída, tomaram uma decisão terrível. Uma decisão final. Se não podiam ficar juntos nesta vida, ficariam na próxima. Foram até a beira das cataratas de Tequendama. Deram as mãos. Olharam nos olhos um do outro pela última vez. Trocaram um beijo. E sem pensar duas vezes, pularam juntos no vazio. Um pacto de amor e morte. Os deuses se comoveram. Não os deixaram morrer. Os transformaram em águias.
duas águias majestosas voando sobre a cachoeira. Para sempre juntos. Livres de suas famílias, livres de suas tribos, livres de tudo. Um final agridoce, trágico, mas também romântico. Essa história transformou as cataratas em um santuário, uma porta para outra vida, um lugar onde os problemas deste mundo desapareciam, e sem querer abriu a porta para uma realidade muito, muito mais sombria. E é aqui que a coisa fica feia, mas muito feia mesmo. O que começou como uma lenda de amor se transformou em uma realidade terrível. No século XX, especialmente a partir dos anos 30, as cataratas de Tequendama ganharam uma nova e horrível fama. Elas se tornaram o ponto preferido para suicídios na Colômbia. É de arrepiar. As pessoas iam lá para tirar a própria vida. O lugar se encheu de uma tristeza real, uma tristeza que dava para sentir. Não eram mais lendas, eram pessoas de verdade, com problemas reais. Por que lá? Bom, por várias razões. Primeiro, por causa das lendas, claro. A ideia de que as cataratas eram uma porta para outra vida, uma fuga, já estava na mente das pessoas. A história dos amantes que viraram águias dava à morte um toque romântico e até poético. A altura, o barulho, a neblina. Tudo isso cria uma cena muito poderosa. Para uma mente desesperada, poderia parecer o único fim digno para tanta dor. É uma forma de pensar bem distorcida, mas foi assim que funcionou. As estatísticas são assustadoras. Os jornais daquela época estavam cheios de histórias. Mais um em Tequendama. As cataratas fazem uma nova vítima. Eles falavam de dezenas de pessoas todos os anos. Homens, mulheres, jovens, idosos. Deixavam cartas de despedida em seus carros. Essa onda de suicídios criou um ciclo vicioso. Cada novo caso fortalecia a reputação do lugar. Ele se tornou um símbolo de morte, uma reputação terrível que até hoje ele luta para se livrar. Agora, vamos falar dos heróis anônimos dessa história. Os resgatistas, os bombeiros e os voluntários que tinham que ir buscar os corpos. Imaginem esse trabalho: descer aqueles penhascos perigosos, entre as pedras escorregadias e a correnteza do rio. Tudo para recuperar os restos mortais de alguém que decidiu dar um fim à própria vida. É um trabalho que te quebra por dentro. Um deles disse que a parte mais difícil não era o perigo físico. Era o impacto emocional. Ver a dor das famílias, encontrar cartas, fotos, objetos pessoais. É algo que te marca para sempre. Esses resgatistas têm 1000 histórias. Histórias que não saem nos jornais. Eles dizem que às vezes passavam dias procurando um corpo. O rio é muito traiçoeiro. Às vezes nunca os encontravam. A cachoeira os guardava para sempre. Eles também falavam da energia do lugar. Diziam que no fundo do canyon você sentia um peso incrível. E depois, há aqueles que sobreviveram. Sim, acreditem ou não, teve gente que pulou e sobreviveu. Um verdadeiro milagre. Ou uma maldição, dependendo de como você vê. Eles estavam despedaçados, física e mentalmente. Mas vivos. E a mensagem deles é quase sempre a mesma. Procure ajuda. Converse. O Salto do Tequendama não é só uma cachoeira. É um espelho. Um espelho da sociedade colombiana, especialmente a de Bogotá. Durante o século XX, Bogotá cresceu muito. Deixou de ser uma cidade pequena para se tornar uma metrópole. Pessoas do campo vinham para a cidade em busca de oportunidades. Mas muitos encontravam a solidão, a pobreza, o desemprego. A cidade podia ser muito dura, muito fria, e as cataratas estavam bem ali, pertinho, como uma saída de emergência. Naquela época, falar sobre problemas mentais era um grande tabu. Um tabu enorme. Ir a um psicólogo era coisa de louco. As pessoas guardavam seus problemas para si mesmas. Depressão, ansiedade, angústia. Tudo era vivido em silêncio. Não existiam sistemas de apoio como existem hoje. Se você tinha um problema de coração, uma dívida, uma tragédia familiar, você tinha que lidar com isso sozinho. Além disso, as cataratas eram um lugar muito popular.
A alta sociedade de Bogotá ia para lá em passeios. Era o programa do fim de semana. Estava na mente de todos. Era um lugar icônico. No final das contas, o salto do Tequendama é um reflexo da própria Colômbia. Tá bom, chega de fantasmas e lendas. Vamos colocar um pouco de ciência nisso. Porque muitas das coisas que tornam o salto tão misterioso, na verdade, têm uma explicação científica, simples e lógico. Vamos começar com a famosa névoa. Aquela névoa que parece saída de um filme de terror. Não são os espíritos dos mortos, não se preocupe. É uma coisa natural. Acontece quando o ar frio lá de cima encontra o vapor d'água da cachoeira enquanto ela despenca. Pura física. A queda poderosa da água quebra as gotas em pedacinhos, formando uma nuvem constante. Agora, o som. Aquele rugido que te envolve. Não é a voz de Bochica, nem os lamentos de almas tristes. É da enorme quantidade de água caindo mais de 150 metros e batendo nas rochas. O formato do canyon, como um funil, amplifica o som. Faz com que ele ecoe por todo lado, criando aquele som alto e envolvente. É a força bruta da natureza. Pura e forte. Não tem nada de assustador nisso. É simplesmente incrível. E aquela sensação pesada? Aquela sensação de não conseguir respirar que algumas pessoas sentem? Bem, há uma ideia interessante. A poluição do rio Bogotá é muito séria. A água carrega todo tipo de resíduo químico e industrial. Quando ela cai na cachoeira, essas partículas minúsculas são liberadas no ar. Por último, a geologia deste lugar é super legal. O Salto del Tequendama é uma fenda na terra. Então, embora as lendas sejam incríveis, a ciência nos dá uma explicação que é igualmente sensacional. Hoje, em meados de 2025, o que as cataratas de Tequendama significam para a Colômbia? Uau, significa muita coisa. É um símbolo complexo, com muitas faces. Por um lado, ainda é aquele lugar sombrio, o lugar dos suicídios, dos fantasmas. Mas, por outro lado, há pessoas lutando para mudar isso. Há um movimento para resgatar as cataratas, para trazer de volta sua antiga glória. O antigo Hotel del Salto, por exemplo. Não é mais uma ruína. Eles o restauraram. Agora é um museu. A Casa Museu Salto de Tequendama. Um lugar dedicado à biodiversidade e à história da região. Que mudança! É um ato simbólico muito poderoso. É como dizer ao mundo: este lugar não é um cemitério. É um tesouro natural e cultural que vamos proteger. Eles estão tentando mudar a história, para que as pessoas vão aprender sobre a natureza, sobre a história muisca, e não apenas para procurar fantasmas. Há também um enorme esforço para limpar o rio Bogotá. É um projeto gigantesco que levará anos. Mas os primeiros resultados já estão aparecendo. A ideia é que um dia, a água das cataratas esteja limpa novamente. Limpar o rio é como limpar a alma do lugar. É um ato de cura. No final, as cataratas de Tequendama são um reflexo da própria Colômbia. É, em uma única imagem, a tragédia e a esperança de um país inteiro. Bem ali.